Então, boa noite a todos e todas. É um prazer poder conversar com uma escritora, com uma história, né, como a da Maria Valéria Rezende, né, que a Vitória introduziu aqui, né? Uma freira missionária, uma feminista, uma historiadora, né, que tem uma ficção extremamente potente em diálogo com a história do Brasil e faz repensar também a nossa maneira de ver a história do Brasil, do colonialismo, né? E que foi também perseguida pela ditadura, né? Então eu começo justamente perguntando e dando as boas-vindas à senhora, né? A senhora e agradecendo imensamente ao seu aceite, né, que veio assim que eu lhe contatei pelo WhatsApp, né, um aceite muito carinhoso e que nos deixou muito felizes. Eu que agradeço o convite. Eu me espanto sempre que gente jovem como vocês ainda se interessa para conversar com uma velhinha como eu. Estou aqui desde antes da bomba atômica, antes da penicilina. Nasci no meio da Segunda Guerra Mundial, imagine. Assisti a maior mudança que a história humana já sofreu e, de repente, até é o último processo. A gente não sabe, né? Verdade. Então, eu que agradeço a vocês terem paciência de me ouvir, terem interesse no que eu tenho a dizer. Então, eu gostaria de começar perguntando justamente sobre esse percurso de vida, né? Tão diversificado e tão interessante, tão difícil ao mesmo tempo, né? De muita resistência e de muito engajamento também numa série de questões fundamentais, né? Para a nossa história, como a gente estava falando. A senhora é um testemunho vivo, por exemplo, de um tema que nós falamos hoje de tarde bastante, né? Que foi da ditadura no Brasil, né? Como que a ditadura e a censura repercutiram sobre a produção também da arte, né? Da ficção, da literatura, enfim, né? E no seu caso, principalmente quando a senhora estava, né? Fazendo um papel muito importante como educadora, né? Como educadora popular e tal. E também gostaria que a senhora falasse um pouco justamente dessa missão, né, da educação e da relação com o Paulo Freire, né, que eu acho que é uma relação que a gente poderia aqui, que todos, eu acho, temos muito interesse em conhecer, né? Sim, pois não. Eu sempre digo, embora eu já esteja velhinha e perto do fim, eu sempre digo, eu não queria ter nascido nem um dia antes, nem um dia depois, nem em outro lugar. Eu não queria ter tido uma vida diferente da que eu tive. Claro que houve muitos problemas, sofrimento, angústia, mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, que experiência, que sorte que eu tive, como eu pude ver o mundo sob vários ângulos. Porque eu nasci em Santos, em 1942, estava sob blackout, porque naquele tempo não tinha radar, não tinha nada. Então, os submarinos inimigos ficavam procurando com o periscópio, procurando os alvos. Durante o dia, não dava para eles encontrarem o Porto de Santos, que era o principal alvo no Atlântico Sul. Eles não podiam ver durante o dia porque tinha a bruma do mar. Mas à noite, se acendessem as luzes da cidade, eles achavam facilmente e torpedeavam. Então, eu só fui ver luz elétrica acesa quando eu já tinha quase 3 anos. Porque ainda foi preciso esperar um tempo para ter certeza que não tinha sobrado nenhum doido com um submarino ali por ali, mesmo depois de acabar a guerra. Então, eu me lembro muito bem o dia que meu pai chegou em casa mais cedo, chamou a gente para vamos para dentro do carro.
Aí minha mãe, eu e minha irmãzinha, que éramos só duas naquele tempo, agora somos seis, mas naquele tempo éramos só duas, e fomos para a praia. E estava toda a população nos jardins da praia lá de Santos, que tem um longo jardim, é o mais longo jardim do mundo, tem 7 quilômetros de jardim. E estava toda a população lá e todo mundo dizendo, já é quase, daqui a pouco, e não diziam para a gente o que era. Aí eu me lembro, eu fecho os olhos hoje e vejo aquela cena, quando de repente o sol se pôs por trás da serra e pá, acenderam-se todas as luzes da cidade pela primeira vez. Então, veja, são lembranças que eu tenho assim que são muito marcantes. Depois eu tive uma grande sorte, porque eu nasci numa família, minha mãe mineira, meu pai santista. Nas duas famílias, tanto na família mineira como na família santista, havia artistas plásticos e, sobretudo, escritores. Então, eu cresci pensando que escrever livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo um dia, sabe? Porque eu cresci ouvindo assim, já leu o último livro de tia fulana, de primo ciclano, de não sei quem, Então eu achava que escrever livro não tinha graça nenhuma, era que nem você com 7 anos cai um dente e começa a nascer outro dente. Com 15 anos a gente ia pela primeira vez num baile de vestido comprido, agora não tem mais essas coisas, mas naquele tempo tinha etapas na vida assim. E aí eu achava que graça que tinha ser ser escritora. E eu queria pelo contrário, eu queria dar a volta ao mundo. Porque eu tive a influência de duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Uma pessoa foi a Patrícia Galvão, que é mais conhecida como Pagu, com quem eu convivi durante toda a minha adolescência, que ela se mudou para Santos, e que me contava histórias da volta ao mundo que ela deu, que naquele tempo não era uma coisa tão óbvia, né? Não era como agora que você pega um avião e chega ali em 2 tempos. Naquele tempo era complicado dar a volta ao mundo. E eu tinha um primo, filho do meu tio, poeta Vicente de Carvalho, que é o grande poeta lá de Santos, né? Que era o Arnaldo Vicente de Carvalho, e ele era jornalista internacional. E ele era curiosíssimo, interessantíssimo, eu gostava demais dele, contava histórias para a gente também. E ele, quando tinha uma coisa grave acontecendo em algum lugar do mundo, ele sabia pilotar avião, teco-teco, então ele ia-se embora para o lugar da ação e levava só uma jaqueta, que naquele tempo a gente chamava de jaqueta de aviador, que hoje todo mundo usa, que era essa jaqueta de couro cheia de bolsinho assim, e ele partia só com a máquina Leica dele de fotografar, os documentos, um pouquinho de dinheiro, os remédios dele, e ia-se embora. Chegava lá e ia direto para o lugar da ação, só depois que ele tinha feito a reportagem dele, mandado por telégrafo para o Estadão de São Paulo, que era do tio dele, é que ele então ia comprar uma muda de roupa e procurar um hotel. E na hora de vir embora, ele pegava a roupa usada, dava para a camareira, dê para quem precisar e vinha-se embora. E de cada vez que ele ia para algum lugar desse, ele mandava um cartão postal para mim, que chegava 3 meses depois dele, porque o cartão vinha de navio, né? Então, essas duas pessoas me fizeram desejar, sonhar com conhecer o mundo inteiro, correr mundo, dar volta ao mundo, etc. E ser escritora não me parecia nada interessante, ficar trancada dentro de casa escrevendo, eu não queria nada. Então, além disso, durante toda a minha adolescência, quando Patrícia Galvão foi morar em Santos, Santos se tornou o centro do movimento teatral no Brasil. E, sobretudo, ela era uma grande educadora e ela estimulava os jovens de Santos, os estudantes, a fazer teatro. Então, quase toda a escola tinha um grupo de teatro, quase todo mundo lá de Santos tocava, fazia parte de algum grupo de teatro. Aquilo era uma coisa que não parava. Além disso,
eu vou dizer para vocês, eu vou contar algumas coisas só, como exemplo da minha sorte. Por que eu não quero ter nascido um dia antes nem um dia depois? A gente passava as férias na casa do meu avô em Belo Horizonte. E a casa do meu avô, o quintal da casa do meu avô, era contíguo ao quintal da casa da Maria Lúcia Godoy, a grande cantora que, junto com o maestro Karabchevsky, criou o madrigal renascentista. Que eu subia na mangueira que tinha diante do jardim, do muro, e ficava ouvindo e assistindo os primeiros ensaios do madrigal renascentista. Eu assistia, fui o primeiro público do madrigal renascentista. Aliás, faz poucos dias que a Maria Lúcia Godoy foi para o céu, com quase 100 anos. E aí, quando eu estava vivendo em Santos, né, um dia eu estava... Eu sou de uma geração em que todo mundo tocava violão, né? Porque a gente não tinha televisão. A televisão, quando apareceu, já tinha 12 ou 13 anos e era uma chatice, só passava raio e trovoada, não servia para nada. Na minha casa não tinha televisão, só foi ter quando eu já tinha uns 16 ou 17 anos também. Era só para o meu pai assistir jogo do Santos, porque o resto não teria. Então, a gente tinha que produzir nosso lazer, sabe? Então, quando apareceu a bossa nova, todo mundo tocava violão. Mesmo que não tivesse violão, a gente aprendia a tocar no violão do amigo. E eu me lembro um dia, eu estava com um grupinho lá no Jardim da Praia, debaixo de uma castanhola, passando o violão de um para o outro. Eu estava cantando com o violão. E aí o Gilberto Mendes, se vocês puserem no Google, vocês vão ver quem é o Gilberto Mendes, um grande músico que revolucionou a música erudita brasileira. Passou o Gilberto, me ouviu cantando, disse: Valéria, você canta? Eu disse: uai, eu canto. Então você está ouvindo, eu canto desse jeito, você está ouvindo. Ele disse: eu preciso da sua voz. E aí ele me chamou: você topa cantar no Madrigal Renascentista, no Madrigal Ars Viva? Porque eles estavam criando um madrigal lá em Santos, inspirado no madrigal renascentista. E eu disse: eu topo tudo, a gente topava tudo, né? Aí ele falou: então vamos lá que eu vou marcar a hora para você ir fazer o teste. Eu disse: teste? Como é que é esse teste? Ele disse: não, o maestro vai te dar umas partituras para você cantar, para ele definir qual é a sua voz, etc. Eu falei: eita, Gilberto, impossível, eu não sei ler partitura, não. Aí ele disse: vamos dar um jeito. Aí ele descobriu quais eram as partituras que o maestro usava para o teste, me ensinou, ele avaliou minha voz como contralto e me ensinou, cantou para eu decorar a minha voz de todas as partituras que o maestro usava no tal do teste. E eu fui lá fazer o teste. O Gilberto se pôs por trás do maestro e fazia sinal assim para eu virar a página, senão... E aí eu passei e comecei e virei a solista de música medieval, porque o Madrigal cantava música renascentista e medieval. Aliás, a música que a menina tocou aí, no começo dessa apresentação, a gente cantava. Ela me voltou todo na hora, direitinho. Não me lembro da letra assim, de repente vai voltar, mas agora não estou me lembrando da letra, mas a gente cantava essa música. Bem, e aí eles precisavam de uma voz não educada para o canto lírico, mas que eles chamavam de uma voz branca, para fazer o solo de música medieval, porque aí não era... E as outras cantoras do grupo eram todas de voz educadas para o canto lírico. Então eu acabei virando a solista. Então, sabe assim, coisas... Eu não tinha preparação nem para fazer parte do Madrigal, eu acabei sendo solista do Madrigal. Coisas assim,
sabe, de que me foram dadas de presente, assim, sem eu fazer nenhum esforço. E depois tem outra coisa também. A gente, lá em Santos, 2/3 da população era estrangeira, sendo mais da metade de português, mas português de várias origens diferentes. Brasília, do Cabo Verde, de vários lugares de Portugal, do Minho, do Algarve, fosse de onde fosse. Então, eu cresci ouvindo falar português de várias maneiras diferentes, o que também foi importante para mim, de curtir a língua. Na quadra em que a gente morava, havia gente de 8 nacionalidades diferentes. E a gente, por sorte, naquele tempo só ia para a escola com 6, 7 anos, né? Então era aquele bando de criança pulando os muros eram baixinhos, ninguém tinha medo de nada. Aquele bando de criança pulando o muro. E então, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fui descobrir que eu sabia inglês, francês, português, italiano, espanhol e alemão. Porque criança absorve. Porque se falava de tudo misturado ali. Isso fez uma diferença imensa na minha vida. Eu me viro em todas essas línguas, se bem que alemão, como a gente tinha preconceito com o alemão por causa da guerra. Eu nunca me esforcei muito, embora minha tia, que era professora de alemão, insistisse em me dar aula depois que percebeu que ela tinha uma iniciação. Mas o meu alemão dá para não me perder na rua e não passar fome quando eu vou numa cidade alemã, mas não dá para muito mais do que isso. Mas as outras línguas eu falava assim, com facilidade, ainda falo. E isso, vocês podem imaginar o que isso faz na vida de uma pessoa? Por causa disso, além disso também, quando eu nasci lá em Santos, a gente não tinha o que comer. Por causa da guerra e a dificuldade de transporte e tudo, lá em Santos só tinha marisco, peixinho que pegava marisco, caranguejo que pegava no mangue e banana, que era o que se plantava no pé da Serra do Mar. Então, eu cresci tendo que comer o que tivesse. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei conhecida em alguns organismos de cooperação internacional como aquela que aprende qualquer língua, não tem medo de nada e come de tudo. E aí, outra coisa que foi uma grande sorte na minha vida foi que meu pai era médico, e era um grande médico, e era tido pelos colegas como o melhor médico da cidade, sei lá, ou quase. Então, ele era o médico de todos os médicos. E médico, naquele tempo, não cobrava consulta de médico, nem de família de médico. Então, meu pai trabalhava quase o tempo todo de graça. Então, a gente não tinha dinheiro, mas ganhava muitos presentes. Então, era engraçado, porque tinha os presentes e não tinha dinheiro. E a única coisa que, se eu pedisse para o meu pai, ele dava um jeito, era livro. Depois a minha mãe, que era uma grande artista, minha mãe era escultora e uma grande educadora também, ela, todo dia, às 5 horas da tarde, ela parava de trabalhar, ela trabalhava o dia inteiro com a arte dela, e depois ela parava de trabalhar, tomava banho, sentava numa poltrona, pegava Machado de Assis, a gente tinha a obra completa lá em casa do Machado de Assis, e ela era apaixonada pela escrita do Machado de Assis. Então, ela lia aquilo em looping. Eu acho que quando ela acabava de ler todos os volumes, ela começava de novo. Quando naquele tempo, não tinha escola para todo mundo, nem escola particular, nem nada. Então, mal a gente nascia, pré-matriculavam a gente em alguma escola. E na escola para a qual eu fui pré-matriculada, recomendavam que não ensinasse as crianças, não tentasse ensinar as crianças, alfabetizar as crianças antes de ir para a escola, porque as famílias usavam métodos atrasados, antiquados, e elas tinham um método muito moderno, etc. E eu queria aprender a ler de qualquer jeito, porque todo mundo na minha casa lia, né? Todo mundo na minha família lia doidado. E eu me lembro que eu sentava na frente, no chão, assim, na frente da minha mãe, a minha mãe lendo,
E eu ficava observando a cara dela, sabe? Ela rindo, ela fazendo um ar espantado daquilo. E eu ficava doida para poder saber o que era que ela estava tendo. Então, ler foi assim a grande aspiração da minha vida. Até tem uma história engraçada. Se eu estiver falando demais e que coisa que não interessa, vocês mandem para lá ao vivo. Eu não tenho noção de tempo, não. Aí a minha mãe, aí um dia, a gente ia nos domingos, sábado e domingo à tarde, a gente ia para casa da minha avó. E eu vivia mexendo nas estantes de livro. E não sabia ler ainda. Aí um dia eu achei um livrinho que era assim, tinha uma figurinha e uma palavrinha escrita embaixo. Uma figurinha, eu falei, pronto, é isso aí. Aí eu ia para casa da minha avó, botava um lápis assim no bolso do shortinho, chegava lá, eu pegava aquele livrinho escondido, me trancava no banheiro, papel higiênico daquele tempo, não era esse rolo absorvente, não. Eram uns retângulos de papel assim, enfiado num gancho, que nem papel, parecia papel manteiga, não sei. E aí eu pegava e copiava umas 10 ou 15 palavras de cada vez, escondia dentro do meu shortinho, não falava nada para ninguém, devolvia o livro lá com aquela emoção de estar fazendo uma coisa proibida. Aí quando cheguei na escola, finalmente, com 6 para 7 anos, da primeira vez que fui para a escola, cheguei na escola, eu muito saliente, metida, virei para a menina do lado e falei assim, você sabe ler? A menina disse, não, eu não sei ler, que aqui nesse colégio a gente não pode ler, a gente não pode aprender a ler antes de ir para o colégio. Eu falei, pois eu sei. Aí a menina virou para a professora e disse, professora, essa menina aqui está dizendo que ela sabe ler e não pode saber ler quando chega nessa escola. A professora me conhecia, porque era de uma família vizinha lá de casa, me chamou, Ana, vem aqui, você sabe ler? Eu falei, eu sei. Sei ler, sei escrever. Ela disse, então escreve uma coisa aí para mim, me deu um papel. Eu escrevi, ela disse, o que foi que você escreveu? Eu, sofá. Escreve outra coisa. Eu escrevi. O que você escreveu? Boneca. Não, não era boneca. Era poupée, porque o livro era em francês. É igual. Aí foi uma confusão danada, porque como eu estava uma alfabetização completamente maluca. Aí a minha tia, que era professora de francês e de alemão, começou a me dar aulas também de francês para desmisturar aquilo tudo. Então, sabe, a minha vida é cheia dessas coisas, assim, de acasos malucos, E aí, quando eu estava com uns 13 anos, por aí, quando acabou a ditadura do Getúlio, aí ficou na moda todos os jovens entrarem na juventude do Partido Comunista. Aí eu fui me inscrever lá na juventude do Partido Comunista, no ginásio estadual que tinha lá perto de casa. Cheguei em casa e disse, papai, entrei na juventude comunista. Minha filha, você perdeu a fé? Eu não perdi a fé, não, mas eu quero saber o que é isso. Dá meus amigos tudo para esse negócio. Aí papai disse, bom, então você tem que ler O Capital do Carlos Marx. Eu falei, ué, cadê? Aí papai procurou nas livrarias de Santos, não achou. Lá em Santos era muito fácil você conseguir livro de fora, porque o que ele fez? Ele era médico de várias companhias de navio, então ele conhecia muitos comandantes de navio. Aí ia no rádio amador. Vocês sabem o que é rádio amador? Já viram um equipamento de rádio amador? Naquele tempo era isso que a gente usava. Foi no rádio amador, amigo dele, e falou com o comandante de navio lá. Onde é que você está? Eu me lembro que ele disse, eu estou não sei aonde, vou passar em Marseille. Ele disse, então você passar em Marseille, você procura aí o primeiro livro do Capital do Carlos Marx, pode ser em francês mesmo, porque a minha filha lê francês. Aí, quando foi daí uns 20 dias, estava lá o Capital, o primeiro livro do Capital em francês. Eu tenho ele até hoje.
bem guardadinho, enrolado no plástico, tudo para me estragar. Esse exemplar histórico da minha vida. Aí eu fui para a reunião, comecei a ler, e quando chegou o dia da reunião da Juventude Comunista, lá fui eu com o livro. Aí quando eu cheguei, o chefinho lá falou assim, o que é isso aí que você está carregando? Ué, Capital Carlos Marx, estou lendo. Não, você não pode ler o Capital Carlos Marx, não. Você não está preparada ainda. Você precisa primeiro receber a informação, senão você vai interpretar tudo errado. Falei, o quê? Meu pai, que é um católico de comunhão diária, me disse que era para eu ler o Carlos Marx, e agora esse fulaninho quer dizer. Aí eu tinha uma amiga que era da Juventude Estudantil Católica, a JEC, que era um outro movimento juvenil, que era parecido com o Partido Comunista, no sentido que tinha equipes inseridas em tudo quanto era escola, etc. Não era um movimento de massa, era um movimento de células, né? Aí eu fui lá e perguntei para ela, escuta aqui, lá nas Poetec, pode ler a Bíblia? Ela disse, não só pode, como deve, a gente até deve todo dia fazer uma leitura e uma meditação de um trecho bíblico. Aí pronto, então eu vou para a JEC. E fui, e li a Bíblia e Carlos Marx. Então, cara, vocês me digam se eu não sou uma pessoa de sorte. Depois teve outra coisa que foi também muito, muito importante assim, para mim. É que meu pai, ele era médico da Santa Casa, que era a única assistência médica que havia para o que se chamavam os indigentes, para os pobres. Não tinha SUS, não tinha nada, né? Então, ele era obrigado a dar alta para os pacientes dele que saíam da crise, porque tinha fila de gente em estado pior esperando para ser atendido, para ser internado. Mas ele ficava preocupado que, voltando para o seu lugar de vida normal, as pessoas piorassem de novo. Então, ele tomava nota numa cadernetinha onde vivia cada um dos pacientes para quem ele dava alta. E nos sábados e domingos, quando ele tinha tempo, não tinha outro compromisso de trabalho, papai acordava às 4 horas da madrugada e ele sempre já tinha combinado ou com algum pescador para vir buscá-lo de Catraia e levá-lo nas ilhas, nas praias onde moravam as comunidades mais pobres, que eram de pescadores, ou então ele subia algum dos morros lá de Santos. A gente lá em Santos nunca se chamou favela de favela, são os morros. E é onde o pessoal mais pobre morava. E tinha um morro que descia e dava a saída exatamente na porta de um cemitério. Então, eu ia, quando eu aprendi a ler, com 6, 7 anos, meu pai me disse, minha filha, você agora vai comigo, você vai levar livros de história para ler para as crianças de lá, que nem sabem ler e nem têm livros. E eu comecei a ir com meu pai, e aquilo era a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu adorava aquilo, eu fiz isso durante alguns anos. Então, meu pai ia lá para a Praia do Góis, que fica do outro lado da Barra, assim, de Santos, por exemplo. E papai acabava entrando de casa em casa, porque, no fundo, todo mundo precisava de assistência médica. Ele não ia ver só o cliente dele, o paciente dele, ele acabava... Então, ele demorava muito. E aí, depois logo eu acabava de ler os livrinhos que eu tinha levado para os meninos, e depois os meninos me ensinavam as coisas deles. Eu aprendi a nadar. Eu nunca aprendi a nadar com um estilo bonito, porque eu aprendi a nadar, mas de cachorrinho ali na Praia do Góis com os meninos de lá. Depois eles me ensinavam, por exemplo, como mergulhar e descobrir o marisco bom para comer, como caçar o marisco. Me ensinavam e me contavam história de pescador, que é um clássico, né? Uhum. É uma coisa sempre muito inventiva, as histórias de pescador. Depois, a gente subia lá no Morro do Sabuó, por exemplo, que era muito íngreme, só tinha uma escadinha, assim, não tinha lugar nenhum para eu sentar com as crianças, as outras crianças, para ler os livros que eu tinha levado. Então, eu subia com meu pai até lá no alto, a gente descia correndo tudinho e vinha entrar.
saía do morro e entrava no cemitério. Sentava em cima das campas, debaixo dos flamboyants, eu lia os livrinhos, acabava antes do meu pai aparecer, e a gente brincava de pique-esconde no cemitério, e eles me contavam histórias de assombração. Então, o que isso significou na minha vida? Que, como eu tinha entrado na JEC, depois, quando eu terminei o colégio, a escola normal, me chamaram e eu fui para a equipe nacional da JEC no Rio de Janeiro. E... Ai, agora esqueci o que eu ia contar. Tá vendo? Eu estou caduquinha já. Mas é normal. Aí A senhora foi para a JEC. Eu fui tinha para a relação JEC, com a educação? A senhora estava falando da questão da educação, né? Das crianças do morro. Ah, pronto. Isso. Então, esqueci o que eu ia contar. Olha, vocês vejam como é complicado a gente envelhecer, viu? Depois que a gente nunca foi tão velha antes, então cada dia é uma surpresa. Agora, daqui a pouco eu lembro o que eu ia contar. Mas não, aí já sei. Aí, como dirigente da JEC Nacional, a gente viajava por todo lugar no Brasil para visitar as equipes da JEC que estavam, onde tivesse uma escola, ginásio ou colegial e normal, tinha equipe da JEC, no Brasil inteiro. Então a gente viajava para visitar as equipes, animar as equipes, e eu cheguei em Recife, e justamente logo depois que o Paulo Freire tinha feito aquela primeira experiência em Angicos, que foi o ponto de partida assim, da influência dele no Brasil, e aí tinha meninas da JEC que estavam naquele programa. E aí eu pude conhecer o Paulo Freire, e na hora que ele começou, que eu ouvi ele explicar a filosofia da educação dele, porque o pessoal fica falando método Paulo Freire. Não é um método. Método é uma técnica. Paulo Freire não fez um método, ele fez uma filosofia da educação. Que ele fala da troca de saberes. Parecia assim que ele estava me dando a justificativa daquilo que toda a minha vida eu quis fazer. E pronto. E aí daí eu decidi que eu não ia casar para não ficar presa em lugar nenhum, que eu ia ser missionária, porque eu também sou de uma geração em que a gente ficava mocinha, não tinha adolescência, né? A gente era criança, depois ficava mocinha. Aí já perguntava pra gente, você já resolveu se quer casar ou quer ser filha? Ou quer casar ou quer ser freira? Aí eu não queria casar, eu era mais velha de 6 irmãos, já tinha ajudado minha mãe a criar meus irmãos. Eu queria andar pelo mundo, dar volta ao mundo. Então pronto, foi muito cedo que eu decidi que eu ia ser missionária. Então deu tudo certo. E estou aqui. E já dei 4 voltas ao mundo sem nunca pagar passagem. Então é isso. A senhora me emociona com essa história, porque é muita vida. Eu não pensava em ser escritora. Eu virei escritora por acaso. Porque a minha avó, lá de Santos, que era sobrinha do poeta Vicente de Carvalho, era uma leitora inveterada, etc., achava que eu escrevia muito bem. Porque sempre tinha uns concursos lá em Santos, concurso municipal de composição escolar. Naquele tempo chamava composição, era mais bonito do que redação, né? Aí, como eu lia muito, porque era a coisa que não faltava para nós, eu lia muito, eu escrevia bem, eu ganhava sempre na minha escola. Mas quando chegava no nível municipal, eu era desclassificada porque sempre tinha parente meu no júri. Aí eu ganhava um dicionário. Eu acho que eles já esperavam que acontecesse isso, porque cada ano era um dicionário diferente. Eu era desclassificada, ganhava o prêmio de consolação e pronto.
E aí a minha avó achava que eu escrevia bem. Então, eu quando vim morar no interior da Paraíba, que eu fiquei em São Paulo, fiquei trabalhando em São Paulo, na periferia de São Paulo, até final de 71. Mas aí a perseguição ficou muito feia e me disseram, não, você tem que sair daí. Aí a minha congregação me chamou para a Europa, aí eu passei um tempo na Argélia, um tempo na Europa, um tempo nos Estados Unidos, para depois voltar, e voltei direto para o Nordeste. Porque naquele tempo não tinha internet, graças a Deus, então toda a comunicação e a repressão, os dói-code, aquele negócio que fazia a repressão política, era estadual, era tudo estadual. Então, a gente mudando de região, a gente começava tudo de novo. Aí eu vim para o Nordeste, né? E aí, pronto. Aí fiquei aqui. Mas aí eu escrevia para minha avó todo mês uma cartinha, que era: querida vovó, estou aqui na janela da minha casinha, estou vendo passar fulano de tal. Aí, com um pouco que eu sabia do fulano de tal, eu inventava e contava a história dele, mandava para minha avó: um beijo da sua neta. Quando eu tinha que viajar para algum lugar que eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar presente para ninguém, eu pegava e escrevia. Eu pegava uma daquelas histórias que eu tinha escrito para minha avó, que eu sempre fazia na máquina de escrever com papel carbono. Eu pegava, fazia uma cópia, sem o querida vovó e o beijo da sua neta, imprimia, fazia na máquina, depois eu pegava, botava um papel com uma capinha, que eu lembro que eu pintava. Eu me achava mais artista plástica por causa da minha mãe do que escritora nesse tempo. Aí eu pintava a capinha assim com urucum, carvão, terra, porque não tinha dinheiro para comprar tinta nem pincel. Aí eu levava de presente, e aí chegava lá e dava de presente para as pessoas. E aí foi assim que um dia eu dei de presente para um amigo, que depois passou para um editor, e o editor me ligou e foi aquela insistência e não sei o quê. Uma história, que é a origem do meu livro Vasto Mundo, e a história essa história que foi parar na mão do editor é justamente a história que se chama Vasto Mundo, que vocês podem encontrar uma leitura dela no meu Facebook, que foi posto hoje ou ontem. Vocês olham lá no meu Facebook e procura lá, tem tem justamente um rapaz lendo esse conto muito bem lido. Então, aí pronto. E aí, mas aí eu não estava pensando, eu não estava virando escritora. Aquele livro foi por acaso e pronto. Mas aí, quando eu participava de um trabalho aqui, um projeto muito bacana que a gente criou aqui, né? A gente criou nos anos 80 ainda, que era o projeto Zé Peão, que era nos anos 70 ainda a gente criou, que era um projeto de alfabetização. Não existia a EJA ainda, né? A gente criou um projeto de alfabetização nos canteiros de obra, nos alojamentos dos canteiros de obra da construção civil, com o Sindicato da Construção Civil. Porque o pessoal aqui o tempo que não tem chuva, o tempo que tem chuva, o povo está no sertão plantando. Quando para de chover no verão, vem tudo para a cidade trabalhar Então eles não têm casa para morar na cidade, ficavam tudo no alojamento, na própria construção. E aí eu dei um livro para o presidente do sindicato. Aí ele me ligou: Valéria, eu não acabei de ler o livro ainda, mas eu quero, você pode não conseguir 260 exemplares desse livro? Eu preciso a um preço que a gente possa pagar, que o sindicato possa pagar o preço de custo. Porque é o seguinte, eu tenho 260 companheiros alfabetizados, mas não tem livro para eles lerem, porque livro de intelectual é muito chato.
E, de fato, naquele tempo, no começo dos anos 2000, não era. E livro de criança não tem graça para eles. Eu junto cordel para eles lerem, mas eu queria que eles pudessem pegar um livro mesmo assim, sentir que estão lendo um livro que pesa na mão, etc. Aí eu conversei com a editora, conseguimos, a editora fez, a gente faz a preço da gráfica. E aí, no dia do lançamento, aí ele falou, não, vamos fazer um lançamento que nem lançamento de livro dos outros. Aí eram 260 anos, eu falei, Paulo, Marcelo, eu vou ter que autografar 260 livros, o pessoal vai ficar esperando. Vai, não é assim? Lançamento de intelectual, não é assim? Pois vai ser assim também. Aí o que aconteceu foi que eu fui assinando aqueles livros e eles iam pegando e voltavam, sentavam no auditório, foi num auditório de uma faculdade que tem aqui perto, para esperar a hora dos ônibus voltarem para os alojamentos. E aí eu comecei a ver eles lendo, mostrando um para o outro, apontando, lendo, comentando, rindo. Aí eu me dei conta, sabe, eu já estava com 60 anos. Eu me dei conta e falei, nossa, isso é a continuação do meu trabalho de educadora popular, eu tenho que continuar a escrever. Porque aí eu percebi como aquilo era importante, de produzir uma literatura que falasse também com eles, né? E o pessoal disse que eu faço literatura dos invisíveis, sei lá o quê. Aí, pronto, aí eu me dei conta que eu precisava escrever mais. Aí eu escrevi O Voo da Guará Vermelha, que não sei se alguém de vocês já leu, se não leu, é o meu livro que tem mais sucesso. É engraçado isso, que depois os outros começaram a ser premiados. Esses dois primeiros não tiveram prêmio nenhum. Mas são os que têm mais leitores e que o povo mais gosta, e eu também. Aí, então pronto, aí eu me pus a escrever o Voo da Guará Vermelha, que é justamente que eu estava participando também do programa de formação, de preparação dos programas de educação do governo do PT. Aí eu sabia que ia ter a EJA, que ia ter escola noturna para o povo em todo lugar. Ainda bem que pode ser que não funcione muito bem hoje, mas o sistema existe, né? É obrigatório, toda escola pública tem que ter EJA. Aí eu peguei e escrevi O Voo da Guará Vermelha, que é a história de um rapaz que percorre o Brasil inteiro tentando aprender a ler e não consegue, etc. Né? Porque eu pensei, daqui a 20 anos os jovens não vão ter ideia de como era isso antes, né? E aí pronto, aí escrevi O Voo da Guará Vermelha, aí depois peguei o jeito, peguei o gosto, depois também eu comecei a ficar velhinha, né? A minha aposentadoria, como educador popular na profissão, então eu só tenho uma aposentadoria de velhinha do INSS abaixo do teto, que foi o que eu vou pagar, que não dá, evidentemente, para comer, porque a gente fica velha, fica muito mais cara, né? Aí eu comecei a escrever para ter um recurso, um meio de vida, se bem que direito autoral é gorjeta de garçom, né? E você ganha 10%, a editora lhe passa 10% do preço de capa do livro. É como se você fosse o cozinheiro de um restaurante de luxo, porque sem o cozinheiro não tem restaurante, sem o escritor não tem editora, né? Só que você é o cozinheiro do restaurante que não tem salário, só recebe os 10% de gorjeta que o freguês deixa em cima da mesa. Então, se vocês quiserem ser, alguém de vocês aí tem a intenção de ser escritor, arranje uma boa profissão, seja professor universitário, arranje alguma coisa que garanta essa sua sobrevivência e tempo livre, licença prêmio, essas coisas, para você poder escrever seus livros. Não escolham ser professores universitários, porque daí não vai ter tempo livre para escrever ficção. E aí, pronto, eu até hoje, o que eu faço é ler e escrever.
Eu vejo os comentários nas redes sociais sobre as séries, os não sei o quê, que passa na televisão. Eu não tenho noção de nada disso. E se eu tiver tempo livre para descansar, para minha coisa, eu vou ler e escrever. Eu ouvi numa das suas entrevistas que a senhora lê um livro por dia, é isso? Eu leio um livro por dia. Porque agora eu não leio, eu sou cega desse olho aqui já faz muito tempo. E esse olho de cá tem uma catarata inoperável, porque é de alto risco. Se der errado, eu fico ceguinha de vez, né? Então, eu leio num tablet. Cadê meu tablet? Eu leio num tablet grande assim, eu leio o livro, o formato digital. Até tem amigos que publicam em editoras que não tem digital, mas eles mandam o PDF para mim. Eu peço, eu me mando PDF. Aí eu boto com fundo preto, uma letra branca desse tamanho assim. Aí, então, em geral, eu leio 15 minutos. O máximo que eu consigo ler do livro de papel é 15 minutos, porque depois meus olhos não vão mais. E também é complicado, porque tem que segurar o livro com uma mão, a lupa com a outra mão e virar a página para a ponta do nariz, é muito complicado. Mas aí eu tenho uma coisa que eu descobri depois de adulta já, que eu tenho um tal de leitura fotográfica. Eu não leio assim, eu leio assim, por blocos. Eu descobri isso que quando eu estava no noviciado, lá na paróquia que a gente morava, abriram um curso de leitura dinâmica. Aí a Madre Superior inventou, todo mundo vai fazer curso de leitura dinâmica. Aí a gente foi lá. E tinha um teste no primeiro dia, para a gente poder avaliar depois a velocidade que tinha ganho com o curso, né? Aí na hora que eu fiz o teste, o professor disse, não, para você não adianta nada, porque você já leu mais depressa do que... Ele mandou ler um negócio lá e depois contar para ele, você leu mais depressa do que o resultado que o curso dá. E aí que ele fez uns testes e me explicou isso. E eu não sabia nada disso. E agora sei. Mas eu não sei como é que é ler de outro jeito. Então eu leio. Eu trabalho em geral até às 6h30 da tarde. A partir daí eu leio até meia-noite. Então dá para ler um livro por dia, assim. Se bem que hoje eu estou fazendo muito o seguinte. Como tem tanta coisa, porque agora estão publicando muito, tem um monte de editoras, e parece que publicar um livro virou um berloque indispensável na vida de qualquer famoso, né? Eu tenho vários amigos que estão vivendo de ghostwriter de famosos aí. Então, agora o que eu faço? Eu baixo a amostra no Amazon. Eu baixo a amostra de tudo que saiu de novo e leio aquela amostra. Se me pegar, aí eu vou atrás do livro completo. Se não, eu fico sabendo o que é que estão escrevendo, não gostei. Se não gostar das primeiras 20, 30 páginas, não me pega mais. Porque também, sabe, não adianta que eu não vou ler todos os livros do mundo de jeito nenhum, né? Então, porque também eu fico muito assim, sempre eu fico hesitando, o que eu vou ler agora? Ler um livro novo ou reler tanta coisa que eu tenho vontade de reler, porque tem tanta coisa, quando o livro é muito bom mesmo, cada vez que a gente relê é um novo livro, né? Eu queria dizer que é um prazer enorme ouvi-la, talvez, não sei se mais ou tanto quanto lê-la. E ouvindo a senhora falar sobre as suas leituras, eles estão enlouquecidos aqui. Mas enquanto a senhora falava sobre as suas leituras, eu fiquei pensando sobre esse livro Carta Rainha Louca, que é um dos seus últimos livros e que me parece ser um livro de uma leitora muito voraz, né? E eu queria que a senhora falasse Qual deles? Carta Rainha Louca. Qual deles? Carta Rainha Louca. Carta Rainha Louca. Aí é outra história.
E aí, eu queria saber um pouco como foi escrever esse livro. Olha, sabe o que aconteceu? Em 1980, eu já estava no interior da Paraíba, aí aconteceu também, mas não era um tempo bom ainda, fácil de viver, não. Tanto que foi em 83 que assassinaram a Margarida Alves, que era minha amiga querida, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A Margarida, porque a gente estava preparando os trabalhadores da cana para fazer greve, né? E aí começaram, parece que estavam me procurando, aí o bispo achou que era bom eu sair um pouco, etc. E aí tinham me oferecido, como eu tinha escrito uma versão popular, eu tinha feito a versão popular de uma história da Igreja da América Latina, que uma comissão de história da Igreja Latino-Americana tinha organizado, eles me ofereceram se eu queria fazer uma pós-graduação em História, porque eu não sou historiador, eu estava mexendo com História, no México. E aí aconteceu a Revolução da Nicarágua, que no primeiro momento foi mesmo uma revolução, que tinha virado a tragédia que é hoje. Aí, e os nicaragüenses queriam fazer uma campanha de alfabetização, como tinha sido feita em Cuba, em que você, durante 6 meses, os estudantes secundaristas e universitários interrompiam as aulas e iam para o campo alfabetizar os camponeses, acusar da alfabetização. Só que eles queriam que fosse feito com o método freiriano e não com o método escolástico que os cubanos tinham usado. Só que não havia gente suficiente na Nicarágua para preparar o material e treinar os estudantes. Então eles convocaram gente da América Latina inteira e a gente tinha uma coordenação latino-americana de educação popular freiriana. E aí eu então fui para Nicarágua, fiquei uns meses lá, trabalhando nessa campanha de alfabetização da Nicarágua. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Eu não recebi o recado de que eu tinha que chegar lá para o curso no México com um projeto de pesquisa. Quando eu cheguei lá para o curso, os outros alunos eram 20 homens, todos doutores em História. E eu, a única mulher e coisa nenhuma de História, né? Só metia meu nariz onde não era chamada. Aí o professor começou a perguntar para cada um que projeto que ele tinha de pesquisa. Aí ele chegava cada um e ia dizendo: eu queria pesquisar a igreja no século XIX na Argentina, a influência desse, daquele, não sei o quê. Aí ele ia dizer: então você fica na equipe que vai fazer a história da igreja do Cono Sul, que vai entrar na nossa grande série dessa igreja. Aí eu fiquei vendo, todo mundo ia entrar na equipe tal. Falei, bom, se eu for para uma equipe dessa daí, eu vou virar datilógrafa da equipe, né? Porque tudo doutor, tudo homem, tudo historiador, e eu coisa nenhuma. Aí eu falei, eu tenho que bolar um projeto. A minha sorte é que era a última da fila, que eu estava sentada à direita do professor, e ele começou pela esquerda. E aí eu falei, tem que bolar um projeto irrecusável, que não seja nada dessas coisas que eles estão falando. Aí eu bolei. Quando chegou em mim, eu disse, eu quero estudar a mulher na história da igreja latino-americana. Era irrecusável, porque em 1980 estava começando o feminismo a crescer, né? E aí eu consegui. E aí eu fui pesquisar. E daí eu fui descobrindo uma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi para Puebla, me enfiar no convento lá da Juana Inés de la Cruz e começar a pesquisar cartas e coisas. E aí eu descobri uma coisa muito curiosa. Todos os documentos que eu encontrava nos arquivos sobre as mulheres eram escritos por homens, com exceção das freiras. As cartas das freiras dos conventos eram as únicas textos escritos por mulheres.
E aí eu descobri que no período colonial, por exemplo, as mulheres eram proibidas de aprender a ler e escrever, para não escrever. Até hoje ainda ouvi isso muitas vezes aqui no sertão, para não escrever bilhete para o namorado, né? E aí eu então comecei a me interessar por aquilo e aí fiquei como um hobby, sabe? No fim do curso eu apresentei um calhamaço dessa grossura de referências e de pistas para pesquisa. Aí o professor disse, não, então você vai ficar aqui no México, já falei com o professor tal, da UNAM, você vai fazer o doutorado. Eu falei, eu quero. Quem perguntou que eu quero fazer doutorado? Eu quero fazer doutorado, eu sou educadora popular, vou voltar para o Brasil e vim embora. Mas eu fiquei com aquele hobby, sabe? Cada vez que eu ia para a Europa, eu dava jeito. Uma vez eu fiquei 15 dias em Lisboa, sempre tinha a casa de algum amigo para ficar, e era mês de agosto, me enfiei no arquivo ultramarino e juntei um monte de coisa. E pronto, e fui. Cada vez que eu ia em algum lugar que tinha um convento velho, um arquivo desses, eu fui pesquisando e juntando. Eu tenho um calhamaço assim de cópias, muitas delas clandestinas, de documentos escritos por mulheres, de cartas de freiras. E aí, quando eu virei escritora, e depois eu começava a dizer que eu era escritora dos invisíveis, não sei o quê, eu me lembrei das cartas que eu tinha, e me lembrei da história dessa mulher da Isabel das Virgens, que existiu. E falei, eu tenho que escrever aquela história. E aí escrevi. Consegui uma bolsa do Itaú Cultural mandei o projeto, consegui uma bolsa para poder parar as outras coisas e só escrever. Porque esse aqui é o problema, eu não tenho tempo para escrever. Né? Praticamente todos os meus romances, né, a não ser os 2 primeiros, foram escritos assim, na base da bolsa. Uma vez eu ganhei uma bolsa da Petrobras para escrever um e escrevi 2. E pronto. E aí agora é assim. Então eu tive uma vida de sorte. Eu me meti com todas as artes que você possa imaginar como educadora popular. Eu nunca pretendi ser artista, eu virei artista por acaso, mas eu fazia de tudo. Escrevi peça de teatro para encenar no meio da rua, novela de rádio, pintei, desenhei, bordei, fiz tudo quanto. A única arte que eu nunca fiz foi figurar, aparecer como atriz num filme. Mas tem um amigo que está preparando fazer um filme e disse que vai me dar uma pontinha. Nem que seja aparecer assim numa janela cheia. Não. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas do público, né? Acredito que o público presente tenha perguntas para a senhora, né? Então, porque a sua fala foi super instigante, é uma lição de vida, né, gente? É uma lição de vida para a minha geração e deve ser uma lição de vida para a geração de vocês que são mais jovens, essa relação que a gente tem com a internet, né? Eu fico pensando na Maia e na criança que a Maria Valéria Rezende foi, sabe? Eu me emociono, assim, porque é uma potência, né? De acasos, como ela disse, mas de acasos, né? Que levaram, assim, a esse presente também, que é para nós, né? A produção da senhora e o que a senhora nos ensina, né? Como trajetória também de vida, né? Então, eu queria abrir o espaço, né, para vocês. A senhora tem algum conselho? Espera só um minutinho para nós virarmos a câmera para ela lhe enxergar. Se quiser levantar, acho que talvez facilite. A senhora tem algum conselho para pessoas? A senhora ouve a senhora ouve bem? Sim. Obrigada.
Ouço. Um conselho para pessoas que querem se tornar educadores populares hoje em dia? Bem, leia Paulo Freire, sobretudo a pedagogia do oprimido, que é mais importante do que a descrição do primeiro livro dele, que era a descrição lá da história de Angicos. Pedagogia do oprimido. E comece a andar no meio do povo e ouvir. Tem que ouvir mais do que falar. Tem que ouvir muito, fazer perguntas, porque na hora que você faz... A pergunta é a principal ferramenta do educador popular. Porque quando você pergunta, sobretudo para aqueles para quem nunca ninguém pergunta nada, porque acha que ele não sabe de nada, quando você pergunta, muitas vezes você está dando pela primeira pergunta sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o que é isso, sobre o que é aquilo. Você está dando a oportunidade, às vezes, pela primeira vez, para aquela pessoa dizer a sua vida, dizer a sua experiência, expor a sua sabedoria, sabe, em palavras. E na hora que você diz, que você põe em palavras, você pode refletir sobre o que você está dizendo. Então, aprender a perguntar e perguntar de verdade. Não perguntar só para conduzir o outro onde você quer, mas perguntar e ouvir as respostas e dessa pergunta, dessas respostas, fazer outra resposta. E depois você vai mais adiante com outro grupo de pessoas. Eu muitas vezes fazia isso, eu fazia pergunta aqui, eu ouvia as histórias aqui, chegava na outra comunidade e dizia, olha, eu estive lá num lugar que eu perguntei isso assim para um companheiro lá e ele me disse o seguinte, aqui também é assim ou é diferente? Percebe? Ia carregando as histórias de um. E esse é o ponto de partida. Aí, onde isso pode chegar, isso aí é imenso. É imenso. Isso é uma coisa fundamental. A gente não sabe de nada. Você quer ver uma coisa? Pergunta para um intelectual bem, assim, professor universitário, super doutor, pós-doutor, doutor. Pergunta para ele dizer nomes de ferramentas. Ele vai me dizer martelo, serrote, chave de fenda, um pouco mais do que isso. Pergunta para um trabalhador analfabeto, entre aspas, nome de ferramenta, ele vai te dizer 20, 30, 40. Pergunta nome de planta para um matuto do mato, um agricultor, um camponês. Pergunta para ele nome de planta. Ele vai te dizer centenas. Pergunta para um intelectual, doutor, pós-doutor, tridoutor, para te dizer nome de planta. Ele vai dizer 10 no máximo, entendeu? Então, são saberes diferentes. Mas nós podemos viver sem o saber dos doutores, mas sem o saber dos trabalhadores não podemos não, morre tudinho. Verdade. Pergunta? Temos lá também. Tudo bem, galera? Me ouve? Me ouve? Acho que não vem aqui. Vem aqui na frente. Perto do microfone. Tudo bem? Você me ouve? Acho que tem que ir mais para cá. Sim, estou ouvindo. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Envolve uma curiosidade e muitas experiências. Tá? Eu vou falar um pouquinho da experiência para poder formular a pergunta. No decurso, assim, não posso dar maiores detalhes, né? Mas no decurso do tempo que eu fui professor, tenho sido, eu tive alunos religiosos. Né?
E acabei compartilhando, ou por acaso, ou por uma série de outras questões que não vem ao caso, uma angústia deles, né? Angústia sexual, certo? E acabei, digamos assim, presenciando, de alguma forma, várias pessoas que deixaram a igreja, inclusive uma freira e um padre que casaram, né? Mas isso foi um pouco assim, se repetiu. Agora, nos últimos anos, não mais, porque a universidade aqui tem poucos religiosos católicos, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua posição e experiência com relação a essa posição da igreja, com relação ao sexo, né? E que persiste, né? E que se tornou algo histórico e eu percebo que essa angústia permanece entre as pessoas, né? E entre os religiosos. É isso. Olha, eu acho que, bom, isso é uma questão complicada porque tem muito a ver com a formação e com a personalidade de cada um. Eu, por exemplo, acho que o celibato sacerdotal não deveria ser obrigatório. Não há razão nenhuma para isso. Isso, na verdade, o celibato dos padres se tornou obrigatório lá pelo século não sei quanto, no meio da Idade Média. Por quê? Porque a igreja começou a receber, as paróquias começaram a ser feudos. E, portanto, se o padre tivesse filhos, na hora que ele batesse as botas ia ser uma briga. Quem que ficava com o feudo? Os filhos dele ou a igreja? Então a solução para isso foi decretar o celibato sacerdotal, que na verdade nunca funcionou muito bem. Mas acontece que os padres tinham filhos. Eu mesmo sou tataraneta de um padre. Eu sei. Sou tataraneta de um padre. Então, quer dizer, mas ele podia ter descendentes e tudo, mas não eram legítimos, então não tinham direito à herança. Então, eu acho que é claro para mim que o celibato sacerdotal do padre secular devia ser eliminado. Agora, existe outra coisa que é a vida monástica e a vida religiosa, de congregação, que aí eu acho que é uma opção que se faz e que, se a pessoa for capaz de viver feliz assim, muito bem. Se não, deixa, vai seguir seu caminho. Porque eu sempre me pergunto, mas o que é isso desses votos? Para mim, são votos de liberdade. O voto de castidade, de obediência. O voto de castidade é um voto de não estar preso a ninguém, para poder estar livre de ir onde for preciso. E eu vivi isso perfeitamente, sem dificuldade nenhuma. O voto de pobreza é a mesma coisa. Eu não tenho propriedades, bens, coisa para ficar gerindo, para me prender em lugar nenhum. Estou sempre disposta a ir para onde me chamarem. E o voto de obediência não é um voto de obediência para alguém que fica te dando ordens malucas só para ver se você obedece. O voto de obediência é um voto de disponibilidade aos chamados, para mim, os chamados do povo. Né? E depende muito como é que é a sua vida. Eu, para mim, nunca tive uma grande dificuldade com essa questão, não. Porque eu sempre tenho tanto que fazer, tantos interesses, tanta coisa que não... esse problema não... Agora, tem gente para quem é um problema. Então, se é um problema, por que o celibato, sabe? Eu acho que é uma coisa secundária. Agora, acho também que há uma hipererotização hoje em dia da vida, como que você tem que, sabe, as redes sociais servem muito a isso, que inclusive é uma coisa assim... Eu vou dizer uma coisa. A gente
É uma coisa que está acontecendo em geral. Acho que psicanalista está muito caro. Então, tem dois fenômenos que eu tenho notado. Um, que é a tal da escrita de si está crescendo que nem sei, que é a pessoa chegar lá ali e desabafar todos os seus problemas. E eu fico meio irritada com isso, porque eu digo, bom, antigamente queria desabafar, pagava um psicanalista e ele ia desabafar. Agora quer que eu pague, compre um livro para ouvir seu desabafo. E outra coisa também, que tem acontecido muito, é que eu, como estou em casa e estou disponível e tenho amigos mil, e moro numa casa que dá para 3 ruas e tem 3 portões, e todo mundo aqui em João Pessoa conhece a minha casa. Então, me acontece pelo menos uma vez por semana. Tem alguém que diz, posso passar aí para conversar um pouquinho? Passa! A pessoa chega, senta, fala durante 2 horas, eu só faço... E no fim a pessoa me diz, obrigada, você me ajudou tanto e eu não fiz nada, sabe? E muitas vezes, justamente, o problema, um dos grandes problemas das pessoas é não corresponderem àquilo que está sendo posto como a maneira bacana de ser hoje em dia. Uma das características é a hipersexualidade, me parece. Então, é uma questão muito complicada, que não tem resposta genérica para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que precisa de reflexão de cada um e que eu acho que a gente tem que, sobretudo, ser aberto e solidário com o sofrimento do outro, né? Não sei se eu respondi, porque não é a minha área. Respondeu, né? Respondeu. Pode vir mais pra frente. Vem aqui, por aqui, Pode por ir. ali. Isso. Deu? A senhora tá me vendo? Oi? Lá? A senhora tá me escutando? Tô. Ok. Primeiramente, lhe cumprimento pela grande trajetória que a senhora teve e pelo seu humor único. Acho que a parte mais bacana de toda a sua palestra foi o seu humor, que é deveras divertido. Mas seja como for, eu ia lhe perguntar se, na sua trajetória como escritor, o que lhe motiva a escrever realmente? Fala devagar, fala mais devagar. Eu lhe perguntei, na sua trajetória como escritor, o que lhe motiva a escrever realmente? Olha, hoje em dia o que me motiva... Olha, primeiro é o seguinte, a gente tem aqui em João Pessoa o Clube do Conto da Paraíba, que está comemorando 20 anos agora. E que é o seguinte, é um grupo, somos uns 40 hoje em dia, onde um grupo que não tem coordenador, não tem representante, não tem estrutura nenhuma, é absolutamente horizontal, que se reúne todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, com um desafio que a gente, cada semana, define um tema em torno do qual escrever um conto. E isso é um exercício assim fantástico, porque a gente escolhe, por exemplo, agora mesmo, antes, enquanto eu estava me preparando para ver vocês, eu encontrei um conto que eu nem lembrava que eu tinha escrito, que o tema era Moedinha. E eu não me lembrava mais dele, gostei demais, viu? É um desafio, então você passa a semana inteira imaginando o que eu posso falar desse assunto que não vai passar pela cabeça de ninguém. Isso é um exercício e a gente faz. Claro que os 40 não comparecem todo sábado, na medida que é possível, porque toda semana você escrever um conto e ir para a reunião, ou às vezes é o clube do conto, do conto, não é o clube do contista. Então é curioso porque você pode vir só para ouvir contos, sem ser escritor.
Só que todo mundo que veio só para ouvir acaba escrevendo. É muito bacana isso. Porque, no fundo, todos nós somos contadores de histórias ou não? Quando você encontra com um amigo que faz um tempo que você não vê, e daí, velho, como é que vão as coisas? Ah, você não sabe, outro dia eu fui para tal lugar. Ih, rapaz, você não pode imaginar, eu estou numa situação complicadíssima. Imagine que fulano, papapá. Nós vivemos contando histórias. Então, escrever é querer escrever. Gostar de escrever. Gostar de botar no papel. E escrever. Todo mundo pode ser escritor, é só querer. Como todo mundo pode ser pintor, ainda mais hoje em dia, que é cada burrão, na moda. Não, você pode ser, você tem que se pôr a escrever, sem grandes pretensões, sabe? Porque a minha sorte foi essa também, que eu virei escritora sem querer. Então eu não tinha grandes aspirações a ser reconhecida, nem a ganhar prêmio. Quando eu comecei a ganhar prêmio, eu achei esquisito aquilo, entendeu? Prêmio. E eu tenho a minha teoria a respeito dos prêmios, viu? Dos meus prêmios. Eu acho que há partidos, panelinhas no meio literário, como de qualquer meio, né? E eu não sou de panelinha nenhuma. Então eu tenho a impressão que às vezes quando chega na final, assim, tá empatado o prêmio entre a gente de duas tendências diferentes. E aí, para desempatar, pega essa veinha aí, que não é de nada. Não vai dar problema com ninguém. Eu acho que é isso. Não sei. Eu sabe. Mas todo mundo pode escrever. E comece a escrever, vai escrevendo. Depois peça para alguém que você confia, ler, dizer o que acha. Ouça com atenção o que os outros acham. Não peça para um só, peça para 2 ou 3, para você ver que as opiniões vão ser diferentes. Isso liberta a gente, porque se cada um diz uma coisa, é porque também eu que tenho que gostar do que eu escrevi. Outro conselho que eu dou é: escreva, deixe passar um tempo, depois volte para ler. Deixe passar um tempo até você esquecer palavra por palavra, certo? Que aí você vai pegar para ler, você vai ler como um leitor. Eu, por exemplo, hoje eu me divirto muito, eu esqueci completamente os meus livros, né? Minhas histórias. E também já estou caduquinha, eu já estou bem caduquinha, né? Aí eu vou lá, eu pego meus livros para ler e fico espantadíssima. Nossa, eu escrevi isso, que bonito! Gabriel. Olá, Valéria. Você consegue escutar? Sim, estou escutando bem, mas fala devagar. Tá bem, vou tentar. Eu tenho uma pergunta que eu realmente não sei se vai interessar vocês aqui, mas vai me interessar muito. Eu sou de uma cidade, eu sou de um estado vizinho ao que você está. Eu sou do Rio Grande do Norte. Estou aqui meio perdido no sul. E eu queria perguntar para você como é a sua experiência no Nordeste, como foi para você morar no Nordeste nessa época, encontrar esses trabalhadores, construir uma vida por aí e permanecer aí por um tempo. É muito significativo para mim, na real, ver você hoje usando essas roupas que são muito tradicionais, o tipo de óculos, até a porta do guarda-roupa eu tô reconhecendo. É muito curioso isso pra mim. Até o quê? Até a porta do guarda-roupa eu tô reconhecendo. Tipo, na casa da minha avó, na casa da minha tia-avó, tinha coisas muito semelhantes a isso. Mas enfim. E o que é que você quer? Eu também ia perguntar isso, Gabriel. Em resumo, a minha pergunta foi: como foi para você morar no Nordeste, construir essa vida no Nordeste e tá aí até hoje? Olha, eu nem me lembro como é que eu era antes de vir para cá, porque eu tenho 82 anos. Eu cheguei no Nordeste no dia em que eu fazia 30 anos. Portanto, eu já vivi o dobro da minha vida no Nordeste, tanto que o meu maior medo é ficar caduquinha demais
e me levarem para São Paulo, porque minha congregação tem uma casa para as velhinhas lá em São Paulo, que já estão tudo caduquinha, que é muito bem montada, muito bem cuidadas, é uma coisa maravilhosa. Mas eu não quero ir para lá, não. Eu não consigo, mas eu viajo. Eu agora não estou conseguindo mais viajar muito. No momento, inclusive, eu estou passando por uma série de exames médicos que tem que reorganizar toda a medicação e tudo, porque estou com pré-diabetes, sei lá o quê, umas confusões. Mas eu não posso, eu fico louca para voltar para casa, sabe? Eu não sei, o Nordeste é uma coisa muito forte, né? Não sei, se você deve... Eu fico pensando, como é que você aguenta estar aí no Rio Grande do Sul? Sabe, a mesma pergunta um pouco invertida. Né? Como é que você aguenta? É difícil e é frio. Muito cobertor. É tudo muito diferente. Eu tenho um romance meu que chama-se 40 Dias, que eu fui para Porto Alegre para escrever, né? E passei 20 dias andando pelas ruas de Porto Alegre. E aí foi interessantíssimo, porque eu estava pesquisando para escrever e fiz maluquices de andar pelo avesso de Porto Alegre, passar a noite na rua, olhando o que acontecia. Então foi muito divertido, mas eu não sei se eu aguentaria ficar morando no Sul, porque, não sei, eu adoro o meu Nordeste, mas eu não sei, eu já vivi em muitos lugares, mas é sempre assim, eu nunca fui morar em outro lugar, depois que eu vim para o Nordeste. Eu fui passar 6 meses. Uma vez eu passei 6 meses na China, 7 meses na China, em 88, fui descendo a China inteira. Foi uma viagem que foi ao mesmo tempo uma viagem no tempo e no espaço, porque eu comecei em Pequim e acabei em Shenzhen e depois em Hong Kong, que era exatamente a modernização. Começou no Shenzhen, que foi uma cidade que eles criaram entre Cantão e Hong Kong, especialmente para pôr as indústrias modernizantes, né? E eu comecei lá em Pequim, e eu subi, eu entrei eu estava, o Development Impact, que é uma organização de cooperação internacional da Igreja Canadense, continuou o tempo todo financiando, que desde o século XVI que havia comunidades cristãs católicas na China. Então, o Development Impact apoiava projetos lá. Então, eles me pediram para ir fazer avaliação dos projetos, visitar, contar, ver. E aí eu fiz isso, eu fui em aldeias no alto das montanhas, onde eles nunca tinham visto um ocidental. A população local nunca tinha visto um ocidental. Então eu andava pela rua e a criançada pulando em volta de mim, que nem o elefante do circo que chegou, sabe como é? Eu andei, mas eu nunca pensei, eu estou indo morar em outro lugar, não. Eu já passei várias vezes assim, 6 meses, 7 meses, 8 meses em algum lugar, mas com uma tarefa específica e voltava. Passei muito tempo no Haiti, por exemplo. E aí voltava. Passei muito tempo em Cuba, muito. Até a queda das Torres Gêmeas, eu andava muito por ali, pelo Caribe, mas depois, quando caíram as Torres Gêmeas, não tinha voo durante muito tempo, complicou muito as viagens e eu não fui mais tanto por ali. Depois andei pelo mundo. Quando houve a independência do Timor-Leste, lá fui eu para lá, passei 8 meses lá. Eu não posso reclamar não, viu? Uma vida sem dinheiro,
Imagine, sem pagar passagem nunca, sem nunca me hospedar em hotel, ficando sempre na casa dos nativos, que é uma coisa fantástica. Tinha uma irmã da minha comunidade, que agora já está no céu, que também andou viajando muito pelo mundo, porque ela era do Conselho Geral, da congregação, tudo isso. E um dia ela me disse uma coisa, sabe o que eu descobri? Que os muito ricos e os muito pobres são iguais no mundo inteiro. Falei, como que é isso? Ela disse, os muito ricos andam nos mesmos aviões, nos mesmos restaurantes, se hospedam nos mesmos hotéis, eles têm roupa das mesmas grifes, é tudo igual. Falam as mesmas bobagens, se exibem da mesma maneira. Os muito pobres, no primeiro momento, o que você vê é a moradia, a roupa e a comida, que dependem da geografia e do ambiente local, da natureza. E aí, no primeiro momento, você tem a impressão de que é tudo diferente, é muito diferente. Mas basta você conviver um pouquinho e você descobre que é tudo igual, porque são pessoas que vivem ao nível das necessidades humanas fundamentais. E nisso nós somos todos iguais. E é verdade, viu? Eu tive a sorte de poder ver isso, justamente porque nunca fiquei hospedado em um hotel. Estava sempre na casa dos nativos. Isso é uma maravilha. Então, mais alguma pergunta? Podemos... Mais uma, pode ser? Oi, tudo bem? Tô me ouvindo, Tudo né? bem. Tudo certo. Primeiro, eu queria dizer que eu tô fascinada, senhora. Senhora é a senhora, virou minha ídola, ok? Eu vou ter que ler tudo da senhora. Infelizmente, agora eu vou ter que... Tem que ler. Tem que ler. Eu tenho uma lojinha virtual, viu? Pode deixar. Aliás, porque Entrarei você não vai achar livro meu nas livrarias. Aliás, eu peço sempre para os amigos, vou pedir para vocês também. Vocês, cada vez que entrar numa livraria, pergunta se tem algum livro meu. Se por acaso tiver algum, vocês dizem, não é para vocês comprar, não. É para vocês dizer, só esse. Estão morrendo, esperando eu morrer, porque parece que dá mais lucro redescobrir um escritor esquecido do que ficar vendendo os livros da Ney. Mas diga. É verdade, total. Na real, a minha pergunta é uma curiosidade. O que a senhora tem lido de bom ultimamente? Livro de... O que a senhora tem lido de bom? Que a senhora indicaria? Olha, tem uma escritora brasileira que, como ela é uma pessoa tímida que não fica se mostrando, aliás, tem duas, vou falar de duas. As duas, pessoas tímidas que não ficavam se mostrando. Tem uma que depois a gente tanto insistia, ela agora está se mostrando um pouquinho mais. Mas que são maravilhosas, imperdíveis. Uma é daqui da Paraíba, chama-se Marília Arnaud. Marília Arnaud. Escreve-se Arnaud. É Arnaud francês. É francês. Marília Arnaud. Agora ela está saindo um pouco mais e se mostrando um pouco mais, mas são livros maravilhosos. Ela já ganhou o prêmio, Kindle uma vez, mas você bota aí, eu não sei se eu posso escrever aqui, aqui tem jeito de eu escrever, eu escrevo o nome dela. No chat, de ladinho, aqui, aí, ó, onde a Ju... Aqui, tem 3 linhas, tem... Eu vou escrever o nome dela. Abre aí para nós, Ju. Marília Arnaud. E outra, que também é absolutamente imperdível, Maria José Silveira. Perfeito. Há muitas. E eu vou botar aqui para vocês o endereço da minha lojinha virtual. Isso aí. Ótimo. Baixem meus livros, vai com dedicatória e tudo, demora um pouquinho porque vai pelo correio, né?
Vamos trazer a Marília Arnaud e a Maria José Silveira na próxima Flip. O que vocês acham? Tá registrado, tá? Tá, vamos ler também. Palavra, hein? Sim. E aqui, ó, tá o endereço da minha lojinha virtual. Tô fazendo marketing aqui. Hoje é isso. Vamos entrar Agora, deixa eu falar pra vocês. Vocês parecem que conseguem comprar pela Amazon muito mais barato, porque a Amazon sacaneia a gente. Sim. A Amazon vende o nosso livro pelo preço que eu pago para a editora. Porque eu não tenho livro de graça, eu tenho que comprar da editora para poder revender. Sim. Com a margem de lucro que a livraria tem também, né? Só que... Mas eu tenho que pagar o frete. Só que a Amazon está vendendo pelo preço, sei lá do que. É sabotagem mesmo, sabotagem. Então, é uma coisa... com essas dicas, né, com esse exemplo de vida que nos fascinou aqui, como disseram as meninas, eu agradeço. Olha, tem muita gente a mais que eu poderia indicar, mas aí é uma fila que não acaba mais e a minha cabeça é bagunçada. Então, se vocês quiserem, depois eu faço uma lista e mando. Ué! Eu lhe agradeço imensamente e agradeço por essa noite, né? Essa noite especial aqui que tivemos. E, enfim, aplausos, né, gente?